O problema do orgulho é que ele nunca começa grande. Ele sempre começa pequeno e em silêncio. Correto? O inimigo, ele utiliza essa arma, essa característica que todos nós seres humanos temos, que é o orgulho, para nos levar a decisões que são decisões contrárias às decisões de Deus, às decisões que a Bíblia nos ensina. É disso que a gente vai conversar hoje, é isso que a gente vai refletir hoje, no último capítulo dessa série, o último capítulo de 2 Samuel, que é o capítulo de 2 Samuel 24. Bom, eu me chamo Olavo, eu sou iniciante na leitura da Bíblia, tá? Eu leio um capítulo por dia e trago uma reflexão aqui para vocês, que a gente possa discutir, para a gente incentivar, né, mais pessoas a também lerem e a conversarem e a refletir aquilo que a Bíblia nos diz e principalmente viver o que a Bíblia nos ensina. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. Contextualizando esse capítulo de 2 Samuel 24, Davi ordena a Joabe que faça um censo de todo o povo. E aqui acontece uma coisa curiosa. Joabe, a gente sabe que é aquele liderado, né, é aquele comandante que ele não tem ética, ele não é moral, ele não tem ética, ele não é um cara que segue a moral, os bons costumes, ele faz o que tem que ser feito, ele não quer saber se aquilo é ético, se aquilo fere aquilo que o rei determina, ele vai e faz. Tá? Qualquer pessoa que se coloca na frente dele, ele passa por cima e acabou. E Joabe acha estranho. Então é o seguinte, até quando uma pessoa que tem problemas de ética e caráter acha uma decisão que você vai tomar estranha, é interessante que você ligue um alerta. Será que isso aqui agrada mesmo aos olhos de Deus? Porque é o seguinte, esse censo que Davi manda fazer, ele na realidade, ele é uma maneira de Davi se ejectar, se colocar como o cara, como olha quantas pessoas eu tenho, que ele manda fazer um censo dos guerreiros, né, dos soldados, vamos dizer assim. E Joabe fica preocupado porque ele fala, pô, se vai mandar fazer um censo, contar quantos guerreiros tem, quantas pessoas podem segurar uma espada, significa qual é o recado que eu estou dando para o povo? Ó, vamos ter guerra aí à frente. E aí o povo, peraí, que guerra contra quem? Vai começar um alarido, um burburinho desnecessário. Por isso que Joabe questiona Davi. E essa questão de contar as pessoas, né, a Bíblia relata que assim, nesse momento, o que parece é o seguinte, Davi começou a confiar mais nele do que em Deus. Porque ele não precisava contar, Deus já tinha dado várias vitórias para ele, e vitórias em que ele estava inferior, ele tinha muito menos soldados ao seu lado, e Deus fez ele lutar e ganhar essas lutas, essas batalhas aí, certo? Então para que ele está mandando contar? Isso aí realmente é ego dele, é o orgulho dele que se deixou levar pelo inimigo e fez isso. Qual é a consequência disso? Deus fica irado e dá um recado, manda um recado para Davi, através de um vidente, né, que era usado lá por eles. Manda ele escolher 3 coisas. E Davi escolhe ficar nas mãos de Deus. Então, uma praga atinge aquela região, ao povo, mais de 70 mil pessoas perdem a sua vida, e Davi pede perdão, porque ele se acusa, ele assume a responsabilidade. Ele diz, Deus, fui eu, por favor, perdoa, fui eu pequei. Inclusive, Davi considera esse pecado maior, e naturalmente do que o pecado do adultério, porque aqui muito mais pessoas perdem a vida por causa do erro dele, certo? Não diminuindo, não dizendo que aquilo ali que ele fez foi pequeno, não, mas em proporção com esse foi muito pior, né? Mas Davi assume a responsabilidade, ele diz, não, ok, fui eu, eu sou maduro o suficiente, né, para entender o que eu errei, fui eu, ninguém é culpado, não foi Joabe, não foi ninguém, fui eu que fiz, fui eu que causei esse problema e eu quero resolver. Eu me disponho a resolver, Senhor, da maneira que o Senhor achar melhor aos seus olhos. E aí,
outra interessante a gente achar isso, né? Quem confia no Senhor, quem realmente confia na misericórdia dele, quem realmente segue aquilo que ele fala, mesmo quando você erra, você logo admite, você não fica procurando desculpas e você se coloca aos pés, você sabe, não, tá bom, Senhor, eu errei. É como quando a sua mãe encurrala você na parede e pergunta, quem foi que fez isso aqui? E você sabe que você vai ser punido, mas pelo temor, pelo amor, pela confiança que você tem a ela, ó, sua mãe ou seu pai, você confessa, não, mãe, fui eu que fiz, o meu irmão não mexeu não, quem fez fui eu, o culpado fui eu que resolvi, que fiz. A senhora pode me punir, que vai ser ou com uma surra, ou com castigo, vai doer, eu vou chorar, mas eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Porque eu confio na pessoa que está me castigando, certo? E aí, Davi vai levantar um altar para o Senhor, para adorar ao Senhor, aonde justamente era um lugar de juízo. Esse local, Davi vai lá procurar pelo dono do local, né, para que ele pudesse comprar esse local e ali fazer, levantar o altar. Porém o dono do lugar diz a Davi, não, que isso, meu rei, o senhor pega o que o senhor quiser, pode, a área toda sua, inclusive tem gado lá, só pode utilizar também o gado, pode utilizar a madeira, pode fazer o que o senhor quiser. E aí Davi fala com ele, não, eu não posso oferecer alguma coisa para o senhor, né, que não custe nada. Eu não posso me tentar oferecer alguma coisa que seja um pecado meu, né, para que Deus possa perdoar um pecado meu que seja de graça. Isso tem um custo. Ou seja, quando a gente pede perdão a Deus e Deus nos perdoa, e Ele se perdoa, se Ele perceber que aquele que arrependimento é sincero, não quer dizer que Ele não vá nos impor o juízo. O juízo vai ser colocado, as consequências elas vão ser visíveis e sentidas. E no capítulo, né, todo esse capítulo de Samuel, a gente vê isso. Né? As consequências do adultério, as consequências agora desse orgulho dele, elas são sentidas. Pessoas perderam a vida. Né? Mas Deus continuou com Davi. Ele continuou perdoando Davi, porque ele via em Davi a sinceridade, realmente a vontade de fazer o certo. Vontade de fazer o certo não quer dizer que você não vai errar. Nós somos pecadores, nós somos pessoas, seres errantes, vamos errar. Mas a nossa intenção é não errar. Mas às vezes a gente é levado a erros, a gente permite que o inimigo entre por frestas que fazem com que a gente acabe errando. Certo? E nesse local há realmente a restauração, né? É erguido o altar, o Senhor aceita a adoração nesse local. E interessante dizer, né, que o local de juízo acaba se tornando um local de adoração. Muitas vezes isso acontece conosco, né? Muitas vezes uma situação em que a gente tem uma derrota grande, derrotas duras, em que a gente chora muito, que a gente perde às vezes materialmente, que a gente perde sentimentalmente, depois se tornam vitórias. Depois acontecem coisas que tornam essa situação vitoriosa. Às vezes você trabalha num local ou com alguma coisa que você não gosta, que você sente muita dor, muita angústia, muita insatisfação por fazer aquilo. É uma coisa honesta, uma coisa honrosa, mas você não gosta de fazer aquilo. Porém, através daquela coisa, você conseguiu de repente pagar a educação da escola do seu filho, você de repente conseguiu comprar um imóvel que você hoje comprou e você é feliz, você de repente conseguiu comprar um automóvel que você queria comprar, você conseguiu de repente pagar os seus estudos, né? Pagar os seus estudos e hoje, poxa, trabalhar numa coisa que você gosta, numa coisa que você sempre quis trabalhar. Ou seja, o fruto daquele local onde você não gostava de trabalhar, de repente aturar pessoas que você não gostava de aturar, você hoje pode ser feliz naquilo que você está fazendo, você pode ser feliz proporcionando a pessoas que estão ao seu redor, que você ama, com o fruto daquele negócio, com o fruto daquela situação em que você passou. Precisamos ter isso em mente, né, pessoal? Precisamos ter isso em mente, que tudo que Deus permite que aconteça na nossa vida é uma lição, é um processo, é um momento que precisamos passar. A questão é que às vezes
esse momento dura 40, dura 400, dura 10, dura 2 dias, enfim, de quem determina isso é Ele. Não nos cabe determinar o quanto é que vai durar essa aprovação, esse processo, essa transformação. O importante é que a gente se disponha a se transformar e que a gente utilize esse capítulo, né? Leia o capítulo, não só esse capítulo final de Samuel, 2 Samuel 24, mas o capítulo todo, a série toda. Ela é muito interessante, ela faz muito sentido com o que a gente vive no nosso cotidiano. Nós tememos a Deus, agradamos a Deus, buscamos seguir aquilo que Deus nos ensina, mas nós erramos, nós vamos errar. O importante é a gente continuar a estar com Deus, se arrepender sinceramente e entender que a arrebentação vai passar. Né? A arrebentação, quando você está na praia, você está tentando passar o sufoco, a arrebentação vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 8 ondas, até você chegar na calmaria. Não tem jeito, você vai ter que passar por isso. Você não consegue. Então, entregue na mão de Deus, procure se arrepender de coração, precisamos nos arrepender de coração e procurar não errar nos mesmos erros, né? Procurar não errar nos mesmos erros. Porém, situações acontecem, elas vão acontecer, vai acontecer uma coisa ou outra, mas é importante que a gente siga. Se a gente seguir, tá, a palavra de Deus, se a gente seguir, vigiar e orar constantemente em cima daquilo que a palavra nos ensina, eu tenho certeza que a gente vai ter sempre clareza para resolver os assuntos, os problemas e conviver com as soluções e sempre pedir a Deus que nos dê o caminho, nos dê a orientação. E é isso que eu agradeço e peço a Deus que eu continue vindo com vocês aqui, refletindo aí todo dia o capítulo da Bíblia e procurando incentivar mais pessoas a também lerem a Bíblia. Beleza, pessoal? Bom, o capítulo de hoje foi esse. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Aí você vai ser avisado, né, de todos os capítulos que a gente faz diariamente. Amanhã iniciamos uma nova série. Espero você por aqui. Deus abençoe e até o próximo capítulo, pessoal.